especial da noite de hoje, Thomas Fitch, e o parabenizo pelo papel que tem desempenhado à frente das lutas democráticas e populares no Chile. Meu companheiro deputado federal e candidato a prefeito do Parlamento, o cumprimento também pela missão e pelo desafio, e o companheiro Marcelo, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O centenário de Salvador Allende tem um significado naturalmente geral para aqueles que confiam na determinação e no espírito de sacrifício e de renúncia na luta pela liberdade. E tem um significado particular para aqueles que viveram e acompanharam aquele momento do golpe e o período posterior à brava resistência do povo chileno. Eu tinha 17 anos, me preparava para o exame do vestibular, lá em Alagoas, e lembro da capa da revista Veja, o fuzil fumegante, e a manchete dando conta do golpe de Estado no Chile. Depois, creio que toda a minha geração construiu uma trajetória de luta na universidade, na solidariedade ao povo chileno, nas manifestações na Avenida Paulista em frente ao consulado, todo dia 11 de setembro, nas músicas do Quilapayún, do Itilimani, do Grupo Água, de Violeta Parra, de Vitor Hara, que decoravam de tanto ouvir nos centros acadêmicos, nas noites e nos domingos em casa, nas solenidades internacionais de solidariedade ao povo do Chile, e no desprezo e no ódio à ditadura sanguinária de Pinochet e de seus afetos. O Chile recuperou a vida democrática e reconstrói o seu caminho com os povos da América Latina. E me chama a atenção uma coincidência histórica, porque logo depois do Congresso de Viena, em 1815, quando as potências conservadoras, as cabeças coroadas da Europa, tendo à frente o primeiro-ministro austríaco, queriam decretar nesse Congresso a revogação de todas as conquistas da Revolução Francesa. Napoleão já preso, em Santa Helena, a restauração dos tronos varridos pela ofensiva da Revolução Francesa, e as forças conservadoras imaginavam que o Congresso de Viena decretaria por muito tempo o sono tranquilo dos tiranos. E o despertar ou a contraofensiva das forças patrióticas, anticolonialistas, o primeiro gesto foi exatamente a luta de libertação da América Espanhola. O primeiro movimento com Bolívar e os libertadores aqui na América do Sul. E talvez seja apenas coincidência que quando as potências hegemônicas decretaram o fim da União Soviética, não apenas o fim da história, o fim do socialismo, mas quiseram também decretar o próprio fim da história, ao mesmo tempo em que se inicia essa ofensiva reacionária, antissocialista e conservadora, com a queda do Muro de Berlim, no mesmo ano acontece a tentativa de eleição do Lula, que é a presidência da República, com esse programa dessa unidade a que se referiu Ivan Valente. Na mesma data, no mesmo período. E depois da tentativa de eleição do Lula, vieram as eleições do próprio Lula,
do presidente Chaves, do presidente Evo Morales, agora mais recentemente do presidente Cristo do Paraguai. E acho que essas vitórias e esse processo de acumulação de forças no Chile, onde uma legislação eleitoral excludente tira, inclusive, do Partido Comunista o direito a uma representação parlamentar, mesmo nos distritos onde ele tem uma votação razoável, eu creio que essa é a retomada de todos aqueles movimentos políticos e sociais dos anos 40, 50 e 60 que foram abortados a ferro e fogo pelas forças de direita e pelas forças imperialistas. Acho que é um processo contraditório, porque as forças progressistas não estão sozinhas. Há um diplomata, meu amigo, que costuma dizer que nunca esqueçamos que o principal país da América do Sul não faz fronteira com a América do Sul. O país mais forte da América do Sul, o que mais tem influência na América do Sul, não faz fronteira com a América do Sul, mas influencia muito na América do Sul. E essa correlação de forças exige, por um lado, que haja quem possa fazer oposição ao governo do presidente Lula, mas acho que existe também quem tenha disposição para sustentar o governo do presidente Lula. O governo do presidente Lula não paira sozinho na cena política do país. E quem viveu os períodos recentes da vida política, e principalmente do primeiro governo, sabe que com todas as limitações desse governo, ele ainda não é um governo aceito pelas forças que julgam que esse governo é uma intrusão de forças que não deveriam estar governando o Brasil. Há muitos limites e eu concordo, inclusive, com muitas das críticas que se fazem ao governo do presidente Lula. Mas acho que é preciso registrar que houve e mobilizou-se aquele movimento de adesão à área do livre comércio das Américas. E houve uma paralisação do processo de destruição do Estado via o programa de privatizações. Que houve uma política efetiva de aproximação entre os povos dos países da América do Sul para a integração. Que Lula contribuiu para que se parasse a ofensiva golpista contra o presidente Chaves. E que talvez pela presença dele, mesmo que muitos julguem vacilante, tímida, não foram à frente os processos de desestabilização do governo do presidente Evo Morales. E é possível também, pela presença dele, que os movimentos à esquerda desse governo possam também ocupar o seu espaço na América do Sul. E remeto de volta a figura de Salvador Allende, porque se aqui chegamos, como disse o grande físico, ao descobrir uma lei importante da natureza, que se pôde ver longe é porque se apoiou sobre os ombros de gigantes. E os povos da América do Sul e da América Latina que aqui chegaram é porque se apoiaram no ombro de gigantes como Salvador Allende, de um humanista completo. Quem ouve esse discurso e não se comove. Não há uma palavra de ódio, não há palavra de ressentimento, não há um adjetivo mais desqualificado nem contra os seus algozes, mas não há também nenhuma palavra de submissão, de conformismo com o processo golpista que estava em curso. São palavras de confiança e de alento, não do heroísmo individual e pessoal, mas no heroísmo do povo chileno e dos povos
base nessa confiança e nessa visão, sem o voluntarismo que muitas vezes nos conduz aos erros e às derrotas, e também sem o medo, sem a pusilanimidade, que não nos conduz a nada, eu acho que esse é o momento que nós vivemos na América do Sul, nesse processo contraditório, onde ainda se busca com muito esforço a unidade das forças mais avançadas, onde a decantação das ideias ainda não se pode encontrar de pronto como as águas cristalinas que descem dos Andes. E acho que a presença do nosso companheiro e amigo Thomas é a prova de que no Brasil, no Chile e na América do Sul, as ideias, a alma, o espírito de Salvador Allende continuam vivos. Parabéns. Viva o centenário desse grande patriota chileno, sul-americano e dos povos do mundo. Muito obrigado.